Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EAR 2021. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 52, que tratou de posições relativas entre ponto e circunferência. Bora lá? Bom, a questão dada aqui, pessoal, foi essa. O ponto P de coordenadas 1 e 4 é o que em relação à circunferência dessa equação que ele deu aqui. E ele é o que em relação à circunferência de equação que foi dada aqui também. Então, notem, pessoal, nós temos aqui esse ponto com essas coordenadas e temos aqui equações de circunferências. Então, nós vamos precisar utilizar aqui de geometria analítica. E ele quer saber, na realidade, qual é a posição desse ponto em relação a essa circunferência e em relação a essa circunferência, já que aqui nas alternativas ele deu exterior e interior. Então, nós precisamos saber qual é a posição relativa desse ponto em relação a cada uma dessas duas circunferências. Gente, nós sabemos que é o seguinte, dado uma circunferência de centro C, um ponto P ele pode ocupar três posições em relação à circunferência. Ele pode estar aqui dentro da circunferência, nesse caso, esse ponto P ele vai ser interior à circunferência. Ele pode estar sobre a circunferência, nesse caso, o ponto P ele pertence à circunferência. E pode ser que ele esteja fora da circunferência, então o ponto P ele vai ser exterior à circunferência. Para a gente verificar essas posições relativas, essas três posições, se ele é interior, se ele pertence ou se ele é exterior à circunferência, o que nós devemos fazer é comparar a distância do ponto até o centro com o raio da circunferência. Então, nós precisamos determinar a distância desse ponto até o centro da circunferência e comparar com o raio da circunferência. Se essa distância do ponto até o centro, se ela for menor do que o tamanho do raio, como nesse caso aqui, perceba que essa distância aqui é menor. Então, nesse caso, ele é interior. O ponto vai ser interior a essa circunferência. Mas, se essa distância do ponto até o centro for exatamente igual ao tamanho do raio, como acontece aqui, veja que essa distância de P até C aqui é exatamente igual ao tamanho do raio. Então, nesse caso, o ponto pertence à circunferência. Ou, finalmente, pode ocorrer que essa distância de P até C aqui ela será maior do que o tamanho do raio. Se for maior do que o tamanho do raio, meu ponto vai ser exterior. Mas veja que para a gente fazer tudo isso aqui vai dar muito trabalho. Eu preciso determinar o centro de cada uma das circunferências, calcular essas distâncias do ponto até esse centro e em seguida determinar os raios e verificar essas situações aqui. Então, para evitar todo esse trabalho, nós podemos utilizar também esse pequeno raciocínio aqui. Nós vamos considerar um ponto P de coordenadas xp e yp. E a equação da circunferência, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. E agora o que a gente deve fazer é pegar, no lugar do x aqui, eu vou colocar o x do ponto P. Então, no lugar do x, eu vou escrever x do ponto P. E no lugar do y, eu vou escrever o y do ponto P. Assim, essa parte aqui ela vai ficar assim, x do ponto menos a ao quadrado mais y do ponto menos b ao quadrado. E aí eu verifico o seguinte, o resultado disso aqui, se ficar menor do que esse número que está aqui, então é porque o ponto ele é interior. Mas se esse resultado ficar exatamente igual a esse número aqui, esse ponto pertence à circunferência. Por outro lado, se esse resultado aqui ficar maior do que esse número que está aqui, então esse ponto ele vai ser exterior. Então nós vamos utilizar esse raciocínio para resolver essa questão. O ponto P que ele deu para a gente foi o ponto P de coordenadas 1 e 4. E ele deu essas duas circunferências, essas duas equações, que é a primeira x mais 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, que é igual a 9, e a segunda x menos 3 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, que é igual a 16. De acordo com isso aqui, o que é que nós devemos fazer? Eu vou pegar aqui essas coordenadas do ponto P e substituir aqui. Então, vamos lá. Nesse ponto P aqui, meu x é 1. Então, no lugar do x aqui, eu vou escrever 1. E aqui no lugar do y, eu vou colocar 4. E agora é só fazer as contas. 1 mais 1 vai dar 2. 2 ao quadrado é 4. Mais, agora aqui, 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 1.
4 mais 1 vai dar 5. Agora eu vou comparar esse 5 com esse resultado. 5 em relação a 9. Ele é menor do que 9, ele é igual a 9 ou ele é maior do que 9? É claro que 5 é menor do que 9. Se esse resultado aqui ficou menor do que isso aqui, então significa que esse ponto P, em relação a essa circunferência, é interior. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar as coordenadas do ponto P e vou substituir aqui no lugar do x e do y. Meu x aqui é 1, então no lugar do x eu vou colocar 1. E o y é 4. Fazendo as contas aqui, eu vou ter 1 menos 3 vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Isso aqui mais 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5. Agora eu vou pegar esse resultado que eu encontrei e vou comparar com esse número que está aqui. 5 em relação a 16 é menor que 16. Se esse resultado aqui ficou menor do que esse aqui, é porque esse ponto P é interior. Assim, esse ponto P, em relação a essa primeira circunferência, é interior. E esse ponto P, em relação a essa outra circunferência, também é interior. Então, nós devemos marcar aqui interior e interior, que a gente vai encontrar aqui na letra D. Show de bola! Uma questão muito bacana, bem interessante também, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!